É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é um queira ou não queira. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Tiago Adjuto, eu sou professor de língua portuguesa e de interpretação de texto do Único Educacional da Liga dos Professores, estou aqui na Liga dos Professores também, somando forças para ajudar vocês na prova do Enem. Hoje, gente, nós vamos trabalhar duas questões do Enem que caíram na prova de 2020 como uma forma de revisão para a prova de agora, de 2021. São duas questões baseadas em canções e que guardam, no fundo, uma ideia que norteia a elaboração de várias questões do Enem. Então, eu quero mostrar para vocês essa ideia sendo aplicada nas questões, quero que vocês fiquem com isso e mostrar na prática como é que a gente enxerga isso na letra dessas canções, nos textos que comentaram as canções. Uma das canções, vocês já ouviram aí, é um clássico da música brasileira, uma música maravilhosa. Vocês sabem que a Folha de São Paulo, em 2001, o jornal fez uma eleição com músicos, críticos musicais, para escolherem qual seria a melhor canção brasileira de todos os tempos, e a eleita foi Águas de Março. Esta canção que vocês ouviram aí, do nosso grande compositor, deixem-me colocá-lo aqui, o grande Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, nosso querido Tom Jobim, né, que está aí, enfim, compositor central da Bossa Nova, ao lado de Vinícius de Moraes, um homem que colocou a música brasileira, projetou a música brasileira no mundo, como vocês sabem. Vejam, gente, que caiu essa canção do Tom Jobim, caíram outras canções na prova, caiu também uma outra, que eu também acho que vocês conhecem bem, né, o funk Bum Bum Tam Tam, que, aliás, eu acho que foi a questão mais comentada da prova, foi a questão mais que gerou mais repercussão, muita gente discutindo, porque o Bum Bum Tam Tam usa uma música do compositor alemão Johann Sebastian Bach, né, música clássica, e aí isso gerou até uma discussão na internet, uma polêmica, nós vamos falar disso aqui também. Eu quero mostrar para vocês como um certo princípio une essas duas questões, como é que a gente pode interpretar os textos que caíram nessas questões. Então vejam só, vamos aqui para a primeira canção, que é Águas de Março, está aí, vocês estão vendo aí. Foi só esse trechinho, a canção é longa, eu peço inclusive que vocês depois, por favor, procurem aí a canção, ouçam a canção, né? Há uma famosa versão do Tom Jobim, com Elis Regina, maravilhosa. O que caiu na prova, né? Esta aí é a prova azul, foi a questão 12 da prova azul. A questão trazia dois textos. O primeiro texto eram esses versos iniciais da canção. Vocês ouviram aqui. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a noite, é a morte. Bem, gente, você pode estar ouvindo aí, se perguntando, professor, mas o que o Tom Jobim quis dizer com essa canção, né, com essa letra, essa enumeração de coisas? O propósito da questão nem era este de interpretar exatamente a letra, de saber o que ela está dizendo. Há uma enumeração aí de elementos naturais, de estados de espírito, certo? Se você está curioso aí, só para comentar rapidamente, né, o próprio Tom Jobim disse depois que essa canção falava do momento que ele estava vivendo. Ele estava inclusive um pouco triste, borocochô, assim, e ele fez essa canção como um grito de esperança, tanto que o refrão, os versos mais conhecidos, que nem apareceram aí, da canção os versos são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Mas a questão, aliás, não cobrou exatamente a interpretação. A questão, vejam aí, eu vou ler o enunciado aqui primeiramente, antes de nós irmos para o texto 2. Olhem aí o enunciado. Como eu sempre digo aos meus alunos, gente, eu recomendo
que vocês leiam o enunciado antes de iniciar a leitura do texto. Na prova de linguagens, ler o enunciado, só o enunciado, sem ler as opções, é uma maneira de você já fazer uma primeira leitura direcionada. Você já sabe o que o examinador espera, você já sabe o tema da questão. Vejam que aqui, vamos voltar aqui para o enunciado. O enunciado diz assim: ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2, que nós ainda nem vimos, destaca o... Vejam que a questão está focada no texto 2. Claro, nós vamos perceber aqui agora que o texto 2 está falando, né, de Águas de Março. Então, façamos aqui uma leitura do texto 2. Vamos olhar o texto 2, acompanhem aí comigo, por favor. Ó, esse texto é de um músico, também crítico musical, chamado Arthur Nestrovsky. Eu quero que vocês leiam comigo aí o texto, acompanhem, por favor. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. Vamos entender esse inicinho aí. Por que ele diz nada vem do nada, nem mesmo para Tom Jobim? Porque o texto está discutindo aí o seguinte: toda criação, toda composição, ela tem algumas fontes, ela tem algumas referências, né? Então, um compositor, um poeta, ele vai buscar nas suas leituras, na sua experiência de vida. Portanto, esse texto vai falar dessas fontes, dessas origens em que Tom Jobim se baseou para compor a canção. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Então, o texto diz assim: duas fontes desta canção, da letra, aí são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac, que todo mundo conhece também, o grande nome do parnasianismo, o grande poeta parnasiano Olavo Bilac, certo? Vocês se lembram disso aí? Olhem aí os versos do Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, quase à entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação. Então, olha aí, o Jobim se inspirou nesses versos. E a outra fonte é um ponto de macumba gravado com sucesso por J.B. Carvalho, do Conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo. O texto está apontando as duas fontes. Uma fonte vem da literatura consagrada, oficial, de origens europeias, que é o parnasianismo, o poema do Olavo Bilac. Outra fonte vem das religiões africanas, da cultura popular, e o texto está mostrando como a canção nasce do encontro dessas duas fontes. Então, para fecharmos a leitura aí, voltemos ao texto aí, ó. Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. Gente, vou aqui então agora voltar à questão. Ó, li o enunciado, fui ao texto. Então, o que esse texto 2 está destacando? Vocês viram aí? Quer dizer, é o encontro dessas duas fontes diferentes, de origens diferentes. A religiosidade africana, a literatura oficial, tradicional brasileira, que tem suas origens europeias, o parnasianismo, a poesia de Olavo Bilac. O encontro dessas duas fontes produz uma coisa nova, que é a canção Águas de Março. Onde é que está escrito isso aí, nessas opções? Bem, isso está aí na letra A, não é isso? Veja aí, ó. A letra A usa a palavra, veja aí, diálogo, que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Bem, você tira isso do texto, olhem aqui, agora prestem bem atenção aqui comigo. Você tira isso do texto pela leitura, mas eu estava dizendo no início da aula que eu queria mostrar a vocês algo que está por trás também dessa questão. Esse olhar do examinador do Enem para a cultura brasileira como uma cultura diversificada, em que a pluralidade, a multiplicidade de origens, de manifestações representa uma enorme riqueza, é algo, gente, que se repete em questões do Enem. Então, a gente resolveu essa questão aqui agora, que falou disso
né, que aqui na prova azul estava mais no início da prova. Vamos dar uma olhada numa segunda questão da prova para vocês verem como ter isso em mente. Olha, o examinador do Enem, ele tem isso como um tema, como um princípio, valorizar a diversidade da cultura brasileira. Vejam como ter isso em mente pode nos ajudar em várias questões. Estamos resolvendo aqui a prova de 2020, mas isso aconteceu em provas anteriores. Então vamos olhar aqui uma segunda questão baseada em uma canção, em uma música, como eu tinha dito, a questão que mais gerou repercussão na prova, né, a música Bum Bum Tantan, do MC Fiote. Vamos aqui, vou olhar aqui com vocês também, né, o enunciado e depois eu vou voltar para o texto. Então, o enunciado diz assim, vejam só. A incorporação de um trecho da obra para flauta solo de Johann Sebastian Bach, compositor alemão, né, um dos maiores nomes da história da música clássica. Todo mundo já ouviu, tem essa referência de Johann Sebastian Bach. Então, a incorporação de um trecho da música de Bach na música de MC Fiote, só de dizer isso não tem um parentesco com a questão anterior, do encontro de tradições diferentes, do encontro de culturas diferentes. Estão vendo? Como se, né, houvesse um mesmo tema por trás dessas duas questões aí baseadas em canções, em peças musicais. Vamos ao texto aqui, olhar o que o texto diz? O texto diz assim, ó. Leandro Aparecido Ferreira, o MC Fiote, compôs em 2017 a música Bum Bum Tantan, que gerou, em 9 meses, 480 milhões de visualizações no YouTube. Eu espero que esse vídeo chegue perto, né? 480 milhões de visualizações no YouTube. É o funk brasileiro mais ouvido na história do site. Vamos chegar lá, hein? Vocês vão me ajudar. A partir de uma gravação da flauta que achou na internet, MC Fiote fez tudo sozinho. Compôs, cantou e produziu em uma noite só. Comecei a pesquisar alguns tipos de flauta, coisas antigas, e nisso eu achei a flautinha do Sebastian Bach. Olha a intimidade, né, do MC Fiote. Conta. A descoberta foi por acaso. Fiote não sabia quem era o músico alemão e não sabe tocar um instrumento. Para fecharmos o texto, havia ainda um último parágrafo na prova. A flauta envolvente, que mexe com a gente, não é isso? Da música é um trecho da partita em Lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach por volta de 1723. Então, depois de você terminar, concluir este vídeo aqui, você vai escutar Águas de Março e a partita em Lá menor, não é isso? Porque o Bum Bum Tantan você já ouviu muito, né? Olhem aí, gente. Voltando aqui, de novo, uma questão falando do encontro de culturas diferentes, de origens diferentes. A incorporação da música de Bach na música de MC Fiote demonstra o quê? Vejam, essa questão, gente, ela repercutiu muito, não só, né, por colocar Bum Bum Tantan na prova e tal, mas também pela dificuldade. Muita gente ficou em dúvida. Muitos alunos me perguntaram, professor, eu fiquei entre D e E, eu não sabia o que marcar. Se você ficou também entre D e E, acabou errando a questão, olhem aqui, vamos pensar aqui em algo que pode nos ajudar a evitar outros erros. Eu vou ler aqui a letra D e a letra E, que são as duas opções que realmente colocaram os alunos em dúvida. A letra D diz assim, então, né, esse encontro aí do Bach com MC Fiote demonstrou o quê? A utilização desintencional de uma música excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros. Essa é a letra D. A letra E. A inter-relação de elementos culturais vindos de realidades distintas na construção de uma nova proposta musical. Gente, eu queria que vocês percebessem, vamos ficar no texto ainda aqui, eu queria que vocês lessem aí de novo essa letra E para vocês perceberem o tom dessa opção, dessa alternativa. Não é um tom equilibrado que coloca as duas fontes culturais, né, como fontes legítimas que se encontram para formar, né, algo novo. Quando a gente fica em dúvida entre duas opções, assim, né, que estão próximas, né, que parecem coerentes com o texto, claro, a gente começa a trabalhar por eliminação, não é isso?
A gente começa a olhar deixe-me ver aqui agora que palavrinha, se há alguma coisa de que eu poderia desconfiar. E é isso que vocês têm que procurar mesmo. Nesses momentos de dúvida entre alternativas próximas, na prova de linguagens, na hora de interpretar o texto, é fundamental procurar uma palavra que cause algum incômodo, que cause alguma estranheza, que se interpretada de um modo, né, possa levar a uma compreensão que não condiz com o Enem. Nessa letra D, gente, essa palavrinha, qual seria essa palavra que causa um certo incômodo, que faz um juízo de valor? Porque o princípio que está por trás dessas duas questões, gente, como eu estava dizendo, é essa ideia da riqueza da diversidade cultural brasileira. Quer dizer, o encontro de culturas tão diferentes gera coisas mais interessantes ainda, né? Mais ricas, né? Quer dizer, o examinador do Enem, ele não vai fazer uma questão para inferiorizar uma manifestação cultural, né? Ele não vai usar um tom que coloque ali, né, uma posição de inferioridade de uma em relação à outra. Então vejam que na letra D, para nós fecharmos aqui, vejam, ele diz utilização desintencional de uma música, olhem essa palavra aí, ela não incomoda? Excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros? Porque essa palavra, o adjetivo excessivo, aí está o advérbio, né? Excessivamente. Mas o adjetivo excessivo, ele não significa simplesmente em grande quantidade, muito. Ele traz um juízo de valor, não é verdade? Né? Você diz que algo é excessivo, quer dizer, passou do ponto. Então vamos voltar para o texto aqui. A utilização de uma música que é excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros não pode sugerir assim uma ideia de que, olha, né, a música foi longe demais, os jovens brasileiros não vão conseguir, quer dizer, passou do ponto. Essa palavra causa esse incômodo, essa avaliação, esse juízo de valor, que não condiz de maneira nenhuma justamente com o princípio que a gente está apresentando aqui, de que as manifestações culturais são legítimas, são válidas e quando se encontram, produzem coisas ainda mais interessantes. Por isso a gente deixa essa letra D de lado, voltem aí a questão. Ó. E a resposta, nesse tom, vejam, bem de conjugação dos elementos diferentes, inter-relação, os dois são tratados de forma legítima e com respeito nessa formulação da letra E. Esta, então, é a resposta da questão, certo? Então, é isso, gente, por hoje, essa nossa aula. Né? Espero que vocês tenham gostado, ouçam as músicas. Até a próxima, um abraço a todos.